Graça e paz. Estamos meditando na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses e hoje vamos continuar. Nossa intenção é ler mesmo e deixar Deus falar ao nosso coração. Hoje nós vamos do versículo 10 até o versículo 20, e que Deus, na sua graça, amor e misericórdia, nos revele a sua palavra, nos ajude a compreender a sua palavra, que a sua palavra seja revelada ao nosso coração e também na nossa compreensão. Vamos ouvir inicialmente o versículo 10, só o 10. Filipenses 4, 10. Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Nesse momento, irmãos, o apóstolo Paulo estava preso em Roma e corria risco de vida, porque a qualquer momento poderia sair um decreto, uma determinação para que ele fosse morto. Esta igreja de Filipos tinha um costume de ajudar o apóstolo Paulo, dando suporte financeiro ao seu ministério, donativos, e gostava de fazer isso, mas não significa que Paulo pedia isso para eles. Ao receber a ajuda dos filipenses, Paulo se alegra grandemente no Senhor. Como eu me alegro no Senhor, por vocês terem voltado a se preocupar comigo. Sei que sempre se preocuparam comigo, mas não tinham oportunidade de me ajudar. Mesmo assim, irmãos, Paulo diz que seu contentamento, sua alegria, não vem das coisas que ele tem nesta vida, mas da sua relação muito íntima com o Senhor, da sua identificação com o Senhor. Porque ele diz: alegrei-me sobremaneira no Senhor. Muito importante você notar esta expressão, no Senhor. Significa o quê? Significa que a fonte dessa alegria, desse contentamento é o Senhor, o próprio Senhor. No Senhor é uma profunda relação que temos com o Senhor. Nós nele e ele em nós. Em João capítulo 14, o versículo 20, o próprio Jesus fala com os seus discípulos acerca dessa relação, e ele diz assim: estou em meu Pai, vocês em mim, e eu em vocês. Aqui está uma relação muito profunda. Vocês em mim, e eu em vocês. Vocês em mim, eu creio que aqui é a cruz do Calvário, quando ele nos atraiu a si, nos colocou nele, para que nós morrêssemos com ele aquela morte
naquele sacrifício de Jesus. Nós morremos, diz a palavra, do ponto de vista espiritual. Morremos para o pecado. E eu em vocês, aqui eu creio que é a partir da ressurreição de Jesus Cristo e da nossa ressurreição juntamente com Ele, a nossa ressurreição do ponto de vista espiritual, juntamente com Cristo. E a partir dessa ressurreição, Ele mesmo está em nós Ele é a nossa vida, em nós Ele vive. Em nós Ele vive. E em João 15, versículo 11, Jesus fala dessa alegria que nasce dessa nossa relação profunda com Jesus, a nossa alegria no Senhor. Tenho-lhes dito estas coisas, para que a minha alegria esteja em vocês, e sejam cheios da minha alegria. Paulo conhecia muito bem isto, irmãos. Ele conhecia. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Aqui está a afirmação categórica do apóstolo Paulo. Ele cria nisso, ele experimentava o que ele confessou, o que ele afirmou, e que está escrito em Gálatas 2:20. Para mim, o viver é Cristo. Filipenses 1:21. O que realmente importa é conhecer a suficiência de Cristo em nós e não se importar com as circunstâncias. Porque tem gente que valoriza demais as circunstâncias e não olha para Cristo. Não é uma alegria qualquer, irmãos. A alegria que Paulo estava experimentando e está aqui ensinando, não é uma alegria qualquer, é uma alegria no Senhor. Paulo entendia que, em última análise, era o Senhor mesmo que cuidava dele, mesmo usando aqueles irmãos. Estou alegre, estou contente, encorajado, convicto, mas no Senhor. Daí, contente em toda e qualquer situação. Na época de Paulo, tinha uma filosofia que era muito comum naquela época. A filosofia estoica. Contente era uma das virtudes dessa filosofia da época de Paulo. A pessoa estoica era contente porque ela aprendia a neutralizar os sentimentos. Então, a pessoa era autossuficiente, autônoma. Essa era a definição de contentamento de acordo com a filosofia estoica. Mas Paulo traz outra definição diferente e muito superior para contentamento. Para Paulo, contentamento significa estar em Cristo, alegre em Cristo, dependência em Cristo, satisfeito em Cristo, mesmo que estiver passando por necessidades, sofrimento, dor, etc, etc. O que é uma pessoa contente? É importante saber isso. É aquela pessoa
que encontra Cristo dentro de si, como a fonte da sua satisfação. Esta é uma pessoa contente, de acordo com o apóstolo Paulo, de acordo com a palavra de Deus. Veja bem, não é olhar para nós mesmos, não é isso, mas para Cristo que está em nós, que vive em nós. Também não é olhar para um Cristo que está fora de nós, mas um Cristo que é a minha vida, que está em mim. Um Cristo que morreu por mim, para que eu pudesse morrer com Ele para o pecado. E que ressuscitou para ser a minha vida, para estar em mim, para viver em mim. Versículo 11, Filipenses 4. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Veja bem aqui. Digo isto não por causa da pobreza, da necessidade. Porque, repare bem no que ele vai dizer, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Irmãos, é uma bênção de Deus viver contente em toda e qualquer situação. Aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Não existe coisa melhor do que aprender a ficar contente em toda e qualquer situação. Porque a gente passa por muitas situações difíceis na nossa vida. Constrangimentos, decepções, necessidades, doença, sofrimento. E a tendência, irmãos, é ficar desanimado, ficar queixando, murmurando, colocando a culpa nos outros e até colocando a culpa em Deus. Mas grande bênção quando a gente aprende a viver contente. Contente com o que a gente é. Contente com o que a gente tem. Pouco ou muito. Se não estar contente, o que vai acontecer com a pessoa que não está contente do ponto de vista do cristianismo autêntico, do evangelho? Essa pessoa que não está contente, ela vai cobiçar o que o outro tem. Se não está contente em Cristo, você cobiça o que o outro tem. O trabalho do outro, as coisas do outro. E vai se queixar. E vou dizer uma coisa aqui. Tem queixas de todos os tipos e para todos os gostos. Se queixa da mulher, se queixa do marido, do namorado, da namorada, se queixa do casamento, tem gente assim. Se queixa da igreja, se queixa dos irmãos, se queixa do vizinho. Para tudo tem uma queixa, até de Deus. Não estou dizendo que não tem coisas erradas, porque tem mesmo. Não estou dizendo que não tem injustiça, que não tem coisas acontecendo contra nós. O que eu estou tentando mostrar é a maneira de como nós
vamos reagir a isso. Aí no versículo 12, sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome. Paulo passou fome. Assim, de abundância como de escassez. Assim era Paulo, sem queixar-se, sem lamentar-se e sem condenar os outros e nem a Deus. Sabia também viver em abundância. Aqui está uma coisa importante. Paulo sabia viver na escassez e sabia viver em abundância, quando ele tinha bastante. Na abundância, Paulo não esbanjava, não se orgulhava, não ficava exibido, se achando. E tem mais uma coisa que Paulo gostava, é que ele gostava de abençoar os outros com a abundância que ele tinha. Paulo sabia viver contente quando tinha muito, e sabia viver contente quando tinha pouco. Ou seja, quando experimentava escassez e quando experimentava fartura. O contentamento de Paulo era o mesmo, não mudava. Não era um contentamento tipo estações do ano. Calor, frio, mais ou menos. Não mudava, como muda o tempo. Algumas horas atrás, estávamos em um calor imenso, uma onda muito quente. Nesse momento, está fresco. Então, o contentamento de Paulo não mudava desse jeito. Ele continuava o mesmo, em qualquer situação. Isto aqui é muito importante. Porque tem gente que pensa que se ele tiver muito, ele vai ficar contente. Se eu tenho bastante, eu vou ficar contente. Mas isso não é verdade, irmãos. Quanto mais você tem, mais aumenta o desejo de ter mais. Mais a ansiedade desponta no desejo de experimentar coisas novas. Certa vez perguntaram a um homem muito rico: quanto basta para você? Ele respondeu: um pouco mais. Sempre um pouco mais. Nós precisamos entrar nessa escola do contentamento pelo novo nascimento. Porque é pelo novo nascimento que a gente faz a matrícula. Na escola do contentamento. Você tem ficado contente com a comida que você tem, que você come, que você pode comprar? Você tem ficado contente com a roupa que você veste? Você tem vivido contente em qualquer situação? Nós temos estado contentes com aquilo que já temos e nos alegramos com aquilo que Deus tem permitido acontecer conosco? Irmãos, quem não se
alegra, quem não fica contente com o pouco que ele tem, dificilmente vai ficar quando ele tiver muito. Viver contente em toda e qualquer situação é uma bênção de Deus. Volto a dizer, não é em nós mesmos, mas em Cristo, revelado no nosso interior, que temos que buscar esse contentamento. Todas as tribulações, dificuldades, circunstâncias fazem parte do provão de Deus para nos ensinar a viver contentes, mas lembre-se, contentes em Cristo, porque Ele é a fonte, a causa desse contentamento. Por isso, aprender a viver contente, não só na pobreza, mas também na fartura. Eu preciso aprender a viver contente na escassez, no pouco e também na fartura. Paulo diz que aprendeu a viver contente. Ele diz, tanto sei estar em uma situação ou em outra. Como isto aconteceu com Paulo? Porque aqui nós temos um milagre. Como que isto aconteceu com Paulo? Versículo 13, aí temos Versículo 13, aí temos a resposta. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Outra tradução diz, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Em Cristo. Muito importante observar essa posição. Em Cristo que me fortalece. Pode todas as coisas aquele que me fortalece. Acho que fica melhor assim. Pode todas as coisas aquele que está em mim, que vive em mim, que me fortalece. Jó, capítulo 42, versículo 2. Bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Bem sei que tudo podes. Então, Ele pode tudo. Como que Cristo me fortalece? Essa palavra fortalecer significa ser forte, revestir-se com força, fortalecer, receber força, ser fortalecido, crescer em força. E essas ações, irmãos, ocorrem dentro da gente, dentro de nós. É muito importante perceber isto. Não é algo periférico, externo. Temos aqui um significado muito mais profundo. A nossa experiência cristã não é Cristo perto de nós, mas dentro de nós, em nós. Seja forte, fortalecido por dentro, porque é um fortalecimento no Senhor, em Cristo.
Cristo em mim me fortalece. Eu estou fortalecido por Cristo em mim. Esta é uma revelação extremamente profunda que nós precisamos conhecer, e não só conhecer, mas continuar conhecendo. Os nossos olhos precisam ser abertos para vermos a suficiência de Cristo infundida em nós, vazada para dentro de nós. A palavra fortalece, nesse caso, tem um sentido de infusão ou infundir. Você infunde chá de saquinho numa xícara com água fervendo. Aquela água vai absorver as propriedades da erva. Ao receber a força da erva, a água ganha a sua cor, o cheiro e o gosto. É o chá. A água recebeu ou recebe a essência da erva. Assim, irmãos, acontece com a gente. Cristo infunde a sua vida em nós. Ele próprio se infunde em nós. Há uma infusão da sua vida em mim. A vida de Cristo é infundida em mim para produzir em mim o que Cristo é, o seu caráter. Mas é preciso lembrar que a água passou pelo fogo e o chá pelo calor intenso para produzir uma bebida saborosa. E nós passamos pela cruz, pela morte no corpo de Cristo, para recebermos Cristo em nós, e em nós Ele nos fortalece com a fortaleza do seu poder. Então você vê que não é autossuficiência, é a suficiência do alto agindo dentro de nós. Toda a vida cristã poderia ser sintetizada numa frase: eu em Cristo e Cristo em mim. O viver vitorioso de Cristo em mim só começa, irmãos, quando eu aceito pela fé a minha morte com Cristo na cruz. Se nós não morrermos, não há chance nenhuma da vida de Cristo em nós. Mas, crendo a sua morte e ressurreição em Cristo, você conhecerá a suficiência de Cristo injetada no seu interior e poderá confessar sem medo, sem dúvida nenhuma: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. É vital conhecer a suficiência que há em Cristo em mim. Suficiência que há em Cristo, mas em mim. A suficiência vaza em mim um contentamento que não depende de nenhuma circunstância. Assim como Cristo é totalmente suficiente, nós nele estamos cheios da sua suficiência. Não se trata de ter uma porção de Cristo, mas de estar cheio dele, da sua vida. A beleza do cristianismo não é o que Cristo nos dá, mas o que Ele é em nós. Ainda temos a nossa personalidade humana, mas há uma pessoa
vivendo em nós e vivendo em todas as áreas do nosso ser, e essa pessoa é Cristo, porque Cristo vive em nós. Assim diz a palavra de Deus. Ele vive em nós. Ele opera em nós. Ele realiza em nós. Ele fala por meio de nós. Ele é tudo. Tudo é Ele. Tudo posso em Cristo que me fortalece. Isto foi dito no sentido de que em Cristo podemos passar por qualquer situação, seja favorável ou não. É muito importante entender isto, para não deturpar aquilo que está escrito na palavra de Deus. Sendo assim, consequentemente, não podemos viver de qualquer maneira, de qualquer jeito. Devemos viver uma vida vitoriosa sobre o pecado, sobre o mundo que jaz no maligno. Uma vida de santidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Não é um convite ao triunfalismo barato, irresponsável, em voga nos nossos dias. Tudo posso naquele que me fortalece. Não é um convite barato ao triunfalismo, à irresponsabilidade em voga nos nossos dias. Não é um aval para se conseguir tudo o que se deseja neste mundo. Longe disso. Posso tudo é o que ele diz nos versículos anteriores que já vimos, sobre ter muito, ou ter pouco, ou não ter nada, em qualquer dessas situações, podemos viver contente, porque esse contentamento é produzido por Cristo em nós. E vamos lembrar aqui que Paulo estava preso em Roma e até corria risco de vida. Versículo 14. Todavia, fizestes bem em tomar parte da minha aflição. Não. Todavia. Ou seja, eu vivo contente, tendo muito ou tendo pouco, na fartura ou passando fome. Mas vocês fizeram bem em associar comigo nas minhas tribulações. Então, irmãos, apesar do que Paulo acabou de dizer, ele quer que os crentes saibam que fizeram bem se associando a ele em sua tribulação, e aqui se refere aos donativos, ajudando-o no que eles podiam ajudar. Essa é a mentalidade cristã. Os cristãos, essa é a mentalidade cristã. O cristão deve estar disposto em ajudar o outro que está na escassez, que está passando por um momento difícil. No reino de Deus, irmãos, na igreja de Cristo, não é aquela ideia, aquele princípio assim, cada um para si e o diabo para todos. Não. Gosto muito deste versículo
da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 15, mas eu vou ler também o versículo 14. De qualquer forma, o amor de Cristo nos impulsiona, porque cremos que Ele morreu por todos. Também cremos que todos morreram. Ele morreu por todos. Entende-se aqui que esses todos também morreram, para que os que recebem sua vida nova não vivam mais para si mesmos, mas para Cristo que morreu e ressuscitou por eles. Então aqui está nítido: Cristo morreu, nós morremos, é uma questão de fé, porque cremos que Cristo morreu por todos. Então cremos também que todos morreram, é uma questão de fé. E esses que morreram com Cristo, creram que morreram com Cristo, receberam uma vida nova. Esta vida é a vida da ressurreição, a vida de Cristo. E agora nós vamos viver não para nós mesmos, mas para Cristo e para aqueles que Cristo ama. Nós vamos viver para a humanidade inteira, irmãos. Tá? Então nós fomos libertos do egoísmo e fomos colocados no altruísmo de Deus. Então é muito importante entendermos isto aqui. Não é porque aprendemos a viver contentes em toda e qualquer situação que não precisamos mais ajudar ninguém, socorrer ninguém. Nada disso. Versículo 15. E bem sabeis também, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. A visão aqui dos filipenses era uma visão maravilhosa. E Paulo diz aqui, né? Nenhuma igreja, exceto os filipenses, se associaram comigo no tocante a dar e receber. Versículo 16. Porque também uma e outra vez me mandastes o necessário a Tessalônica. É o versículo 16? Pode ler. Porque também uma e outra vez me mandastes o necessário a Tessalônica. Isso. Aqui ele está dizendo, porque até para Tessalônica mandastes, não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Mesmo quando Paulo estava em Tessalônica, os filipenses mandaram, não somente uma vez, mas duas, o bastante para as suas necessidades. É evidente, irmãos, que o Espírito Santo fez pesar o coração deles com relação às necessidades do apóstolo Paulo, e eles responderam enviando donativos, dando suporte ali ao apóstolo Paulo. Vemos aqui uma generosidade notável dos irmãos filipenses. Mas Paulo faz uma ressalva muito importante agora. Versículo 17. Não que procure dádivas, mas procure o fruto que cresça para vossa conta. Provavelmente está se referindo ao donativo
que lhe enviaram para suprir suas necessidades na prisão. Veja, os irmãos, Paulo não era ganancioso. Não que eu procure o donativo. Muito importante entender isto aqui. Porque tem muita gente que vive atrás disso. Muitos líderes vivem de olho nisso. Paulo está dizendo, não que eu procure o donativo. Ele estava mais contente com a ideia de que eles iam ser recompensados por Deus por causa desse donativo, do que o fato dele ter recebido. Por isso ele diz assim, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. É o versículo 17. Foi lido já? O 17? Lê novamente o versículo 17. Não que procure dádivas, mas procure o fruto que cresça para a vossa conta. Isso. Vemos aqui que o desejo de Paulo, o seu desejo de aumentar o fruto para crédito deles, era maior que o prazer de receber deles ajuda financeira ou qualquer outro donativo. Aqui Paulo faz uma ressalva importante. Não estou querendo dinheiro de vocês, nem donativos. O que me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Aqui é uma maneira cortês, educada, amorosa, de Paulo dizer aos filipenses: que Deus recompense a bondade de vocês para comigo. Cada ajuda que vocês me dão, Deus coloca crédito na conta de vocês. É isso que me interessa. Por quê? Porque eu sei viver contente com muito ou com pouco. Estou grato e muito obrigado pela ajuda de vocês. E veio no momento que eu precisava. Mas eu quero que vocês saibam que não estou pedindo donativo e nem esse é o meu interesse. Não estou de olho nisso. E sabe por quê? Porque eu aprendi a viver contente, tendo ou não tendo, com fome ou com barriga cheia. E por trás de tudo está o Senhor. É Ele que permite e é Ele que cuida. Então, é isso que me interessa. Veja o versículo 18. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Assim Paulo via as ofertas, ele via os donativos, ele via a ajuda de alguém como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Aroma suave, primeiramente para Deus. Assim Paulo via as bênçãos que as pessoas nos dão. É assim que você tem que ver quando alguém abençoa você com alguma coisa. Como uma oferta a Deus, como um culto. Por isso a gente faz aqui o momento das ofertas no culto. Porque
não importa o tamanho da oferta, nunca importou para Deus, mas é isto aqui, que me veio da vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. É assim que Paulo via as suas ofertas e é assim que Deus vê também. Verso 9. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Paulo não tinha nada. Paulo não tinha nada. Mas Deus, o Deus de Paulo, tinha tudo para suprir. E interessante que aqui é suprir em Cristo. É por meio de Cristo e em Cristo. Cristo é o suprimento para todas as nossas necessidades espirituais. Ele é o suprimento. Somos abastecidos de Cristo para vivermos neste mundo fazendo a vontade dele e contente em toda e qualquer situação. E aí Paulo vai dizer aí que quem tem que receber o crédito de tudo isto é Deus, porque Deus é que está por trás fazendo. E ele vai dizer aí no versículo 20. Ora, o nosso Deus e Pai seja dada glória para todo sempre. Amém. Então, finalizando esta meditação, quero deixar com os irmãos 3 coisas acerca do que estudamos, meditamos nesta manhã. A primeira, precisamos de gente que confesse de coração: para mim o viver é Cristo. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Segunda, viver contente em toda e qualquer situação é uma das maiores bênçãos que Deus deixou para nós em Cristo. Terceira coisa, Paulo deixou nítido que o que de fato importa é conhecermos a suficiência de Cristo em nós. Quando Cristo é a nossa vida, somos agradecidos e capacitados a viver de forma superior e sobre as circunstâncias. Cristo é o nosso modelo de servir. Já vimos isto aqui. Ele é o nosso modelo de humildade e também de obediência. Cristo é o nosso alvo que queremos conhecer mais e mais, além de ser o nosso suprimento suficiente. Então, que o Senhor nos dê graça para crermos, experimentarmos tudo isto em Cristo, em nós, e viver contentes em toda e qualquer situação.